Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, uma saudação especial aos companheiros que vieram de outras cidades, enfrentaram essa chuvarada toda para chegar aqui. Aos companheiros que vieram dos bairros mais longínquos também, como Rubem Berta, como a Restinga. E dizer a vocês que é uma alegria também compartilhar essa mesa aqui com duas mulheres. Né? Segue forte, segue marcando a nossa presença política no cenário do país, daqui de Porto Alegre, com a nossa vereadora sendo a mais eleita, a mais votada da cidade. E com as mulheres tendo tido uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal, que foi aquela decisão, né, relatada por Nilson Barroso, que reconheceu que não é crime, né, que não é crime o aborto até o 3º mês de gravidez. Que as mulheres não são criminosas, independente das opiniões que se possa ter a respeito deste gesto, né, desta decisão, isso não pode ser um crime. Eu acho que esse ano de 2006, ele está quase se encerrando, de 2016, quase se encerrando com esse acidente terrível, que talvez seja um símbolo do que foi esse ano também, tá? O que ocorreu com aquele avião, aparentemente, não foi um acidente. Tá? Foi um conjunto de decisões movidas pelo dinheiro, tá? Movidas pela ganância, e que acabaram levando àquela tragédia. E esse é o retrato de um país que está completamente refém dos interesses do grande capital. Não só de um país, mas de um mundo, né, que o capital financeiro se sobrepõe aos interesses do povo, onde uma crise econômica que é mundial e chegou ao Brasil com uma força impulsionada também pelas manobras de corrupção que atingiram em cheio a economia do país, com a Petrobras, com as empreiteiras envolvidas, com a instabilidade política gerada por tudo isso. E quem paga a conta é sempre o povo, são sempre as pessoas. Então, aqueles jogadores todos que morreram nesse desastre, né, pagaram aquela conta, assim como o povo está pagando a conta do ajuste fiscal, está pagando a conta dos desmandos, né, da burguesia e dos governos que se aproveitaram, né, das suas posições políticas para fazer grandes negócios. E é evidente que nós estamos numa situação difícil para a esquerda, né? Principalmente para aqueles que querem continuar segurando alto todas as bandeiras que a esquerda sempre carregou. E as eleições de 2016 foram também um retrato dessas dificuldades que nós estamos enfrentando. Não foi a eleição da Lei Cunha, tá? Da lei que buscou restringir os espaços políticos da esquerda consequente de um partido como o PSOL, que eles não podem correr o risco de ser um novo PT, não no sentido negativo do que foi o PT, mas no sentido de um partido de massas, um partido com reconhecimento popular, um partido com força política e eleitoral. E eles, então, conseguiram, em grande medida, impedir que o pessoal pudesse aproveitar essa janela de oportunidade, que era a eleição de 2016, para ganhar vitrines importantes nas prefeituras, como aqui em Porto Alegre, onde nós disputamos com toda a nossa energia a possibilidade concreta que havia de ir ao segundo turno, de lutar para governar essa cidade. Assim como no Rio de Janeiro, onde o Marcelo Freixo conseguiu ir para o segundo turno e conseguiu ser uma alternativa real e concreta de poder na cidade. Assim como em Belém, com Edmilson, assim como em Sorocaba, com Raul Marcelo, né, e vários companheiros e companheiras estiveram lá colaborando, como o nosso Marcelo daqui, como a Mariana, que é de lá. E nós, ainda assim, com todas essas dificuldades que a Lei Cunha nos impôs, e mais do que a Lei Cunha, todas as dificuldades de uma conjuntura política, tá? Onde a esquerda foi toda misturada com o PT, ainda assim o PSOL sobreviveu e conseguiu se destacar como um partido que teve a
colocar como uma alternativa de poder, de apresentar programas reais para governar cidades e de mobilizar, né, um grande contingente de vanguarda, de militantes, de povo, para enfrentar o desafio naquele processo eleitoral. Mas evidentemente que nós encontramos um terreno muito difícil. Um terreno difícil que tem a ver com esse tema da corrupção, que é muito importante a gente debater aqui. E o Érico estava falando aqui, eu acho que foi muito importante isso que ele falou, porque esse é um debate que está instalado na esquerda brasileira, né? Um debate sobre como a esquerda deve se comportar em relação à Lava Jato, em relação à luta contra a corrupção. Porque a velha esquerda, que é o PT, que de esquerda já não tem mais nada, mas que ainda se diz de esquerda e ainda é reconhecido por uma parte do povo como centro-esquerda, e por isso nos misturando aí a todos, e a derrota acachapante do PT nas eleições municipais é um fato político de grande magnitude, ao mesmo tempo que é também um fato político do crescimento do PSDB, do surgimento de uma direita mais orgânica, mais com métodos inclusive fascistizantes, né, de intimidação física contra a esquerda. Esse processo político de debate sobre como se comportar diante da luta contra a corrupção é muito importante, porque hoje existe um verdadeiro abismo entre um setor da vanguarda influenciado pelo PT, que diz que a Lava Jato é uma operação do imperialismo norte-americano, que o Moro é um fascista, que o Deltan Dallagnol, o procurador, é um fascista evangélico e que se afasta completamente do sentimento da maioria do povo de que é um sentimento favorável à luta contra a corrupção, favorável à Lava Jato, e corretamente favorável, porque de fato a corrupção mata. A corrupção é um dos elementos centrais do capitalismo que faz com que não haja recursos para atender os interesses do nosso povo. Então, o debate político é fundamental porque é preciso que o PSOL, e essa é uma batalha política que nós do MES estamos travando também dentro do PSOL, que o PSOL se localize nesse debate. Tá? Não é, infelizmente, não tem se localizado integralmente como deveria, muito embora o partido tenha tido um protagonismo importante no Congresso Nacional. A bancada do PSOL tenha tido um protagonismo importante na luta contra a corrupção. Foi decisiva a luta da bancada do PSOL junto com a Rede para impedir a votação da anistia do Caixa 2 naquela madrugada. Foi importantíssimo e eu me desloquei até Brasília para participar daquele momento histórico de protocolo do pedido de impeachment do Temer. Tá? Mas não há no partido uma disposição política de fazer uma grande campanha em defesa da Lava Jato, enquanto que há um momento político de tentativa de manobrar para fazer com que não haja mais possibilidades de se continuar investigando a corrupção. Esse é um operativo no qual o Renan Calheiros está empenhado e está recebendo ajuda, inclusive do PT. Embora a grande liderança desse processo seja dele próprio, seja do PMDB, seja do próprio governo Temer, o PT, que tem dezenas de lideranças envolvidas na corrupção, está participando deste processo e não casualmente votou lá na Câmara a lei que visa criminalizar a ação dos procuradores e dos juízes. Porque aquela proposta que estava lá, não se iludam que não era uma proposta para garantir fiscalização sobre o Poder Judiciário, sobre o Ministério Público, que todos nós gostaríamos que houvesse. Né? E eu, como advogada que atuo na área criminal, sei bem como o Ministério Público é cruel, muitas vezes atuando pelo encarceramento desmedido dos pobres que estão no tráfico ou nos crimes comuns. Agora, aquela proposta que estava lá era uma proposta para abrir uma porta que permitiria a qualquer decisão de um juiz ou de um procurador de acusar um político corrupto de ser punido e ter que pagar indenização a ele se ele for absolvido na justiça.
Era isso que estava em jogo ali. E o PT apoiou essa proposta. Felizmente, a nossa bancada não apoiou, embora tenha votado a favor de outras, que, ao meu ver, foram equivocadas. Mas essa central, felizmente, a nossa bancada teve uma posição correta. E o deputado Chico Alencar, eu sei que foi fundamental nesse processo de influenciar sobre a bancada para que ela tivesse essa posição correta. Então, nós estamos em um momento político muito grave, muito difícil, porque nós precisamos que o PSOL tome a frente desse processo, unindo, como disse o texto do Israel e do Roberto Robaina, unindo a luta contra o ajuste com a luta contra a corrupção. Nós não podemos nos iludir de que a direita vai ser consequente na luta contra a corrupção. Nós sabemos que não vai ser. Nós sabemos que não vai ser. Mas a direita está capitalizando esse sentimento de repúdio à corrupção, de repúdio à utilização da máquina pública em benefício dos interesses particulares, como nós vimos no episódio do GEDEL, em que foi uma vergonha ouvir o ex-ministro Marcelo Calheiro contando como o governo se mobilizou desde o presidente da República para defender o interesse de um ministro a um apartamento. Algo absolutamente absurdo. Em qualquer república democrática teria caído o governo inteiro. Mas não existe república verdadeiramente democrática. As repúblicas e a nossa república está fundamentalmente interligada com o modus operandi da corrupção e da defesa dos interesses privados, do patrimonialismo, do Estado como sendo um patrimônio daqueles que ocupam cargos políticos. E lutar contra isso não é uma tarefa da direita. Aliás, o PT nos anos 90, como bem lembrou o Roberto, em um debate que nós fizemos no mês esses dias, o PT foi um partido que elevou a luta da corrupção a uma luta central. Até porque lá nos anos 90, eles pretendiam deixar mais de lado as lutas sociais, políticas, econômicas, como a luta pelo salário, como a luta contra o pagamento da dívida, onde o Brasil estava submetido aos interesses do FMI, e o PT querendo ser mais palatável para os interesses da burguesia, já naquele processo de transformação que não foi um raio em céu azul, tudo que aconteceu desde 2003 com Lula, foi todo um processo político, pois o PT levou a luta da corrupção a uma grande luta e assim ganhou as classes médias. As mesmas classes médias que hoje estão sendo ganhas pela direita, foram ganhas pelo PT naquele processo político dos anos 90. E foi assim que o PT conseguiu vencer eleições também. Porque a gente sabe muito bem que o povo mais pobre é muito mais difícil de ser ganho por ideias. É muito mais difícil porque os políticos tradicionais vão para as vilas, vão para os bairros pobres, oferecer vantagens materiais para as pessoas, e as pessoas desesperadas acham que aqueles políticos estão realmente defendendo seus interesses. E a esquerda que não está no governo vai levando ideias. E as ideias não enchem barriga. Mas a luta contra a corrupção tocou as classes médias e toca o povo todo. E isso é fundamental para que nós possamos ter um partido de massas, ter um partido que tenha potência, inclusive para fazer a luta contra o ajuste, que nós sabemos que é a luta fundamental que está em curso agora. Porque enfrentar a reforma da Previdência, enfrentar a lei do teto, mesmo que ela seja aprovada, impedir que ela seja aplicada na prática será uma luta cotidiana. Porque não é porque ela foi aprovada que ela vai ser aplicada. Vai ser uma luta corpo a corpo ali, na luta pelo posto de saúde lá da Santa Rosa, na luta pelas ocupações, pelo direito à moradia que o Conselho faz, na luta pela saúde, pela educação, na luta das escolas que a juventude tem protagonizado para impedir que as escolas sigam sucateadas, os professores lutando pelo seu salário e o funcionalismo público enfrentando o governo Sartori em defesa do seu salário em dia, em defesa da sua dignidade. Essa vai ser uma luta corpo a corpo e nós precisamos ter força para fazer essa luta e precisamos que os movimentos sociais tenham inserção junto ao povo. E hoje é um distanciamento. Nós vimos, não sei se vocês viram a declaração feita pela Frente Brasil Popular e pela Frente do Povo da Bahia,
dizendo aquilo, que a luta da Lava Jato, a Lava Jato é um movimento do imperialismo contra o Brasil. Então isso é muito grave, porque isso enfraquece, tá, referências políticas, como era o Boulos, por exemplo, que acaba perdendo qualquer condição de ser uma liderança para a renovação desse processo de esquerda que nós precisamos no Brasil, e é isso que está em jogo agora. Nós precisamos fazer um processo de renovação da esquerda brasileira. O PT não tem mais condições de liderar a esquerda brasileira. E tem gente boa ali no PT, nós sabemos que tem. Tem gente de base, tem até algumas lideranças bem intencionadas que não se envolveram na corrupção. Aqui no Rio Grande do Sul, e o resultado da eleição de Porto Alegre mostra isso, como o Raul Ponte ainda é uma pessoa com respeitabilidade política em Porto Alegre. Mas é a impotência completa. A impotência, porque eles se recusam a levar uma luta consequente para enfrentar o Lula. Porque o Lula, gente, o lulismo é o retrato mais acabado da traição que foi cometida contra a classe trabalhadora no Brasil. O Lula não é traidor simplesmente porque ele aceitou favores ilícitos, como o caso da reforma do sítio ou do apartamento. Aquilo tudo ainda está em averiguação, uns podem acreditar que é mentira, outros podem saber que é verdade. Mas o Lula comprovadamente recebeu dinheiro legal das empreiteiras, recebeu legalmente, o dinheiro não era legal, né, porque ele era fruto da corrupção, mas entrou legalmente, está comprovado no Instituto Lula, recursos da Odebrecht, da UAS, dos bancos. Por que, afinal de contas, empreiteiras e bancos estariam financiando o Instituto Lula, se não pelo simples fato de que o Lula se transformou num agente dos interesses dessas empresas? E, portanto, o lulismo precisa ser enterrado para que nós possamos reconstruir uma esquerda consequente. E quem não negar o lulismo não vai ter condições mais de ser a liderança desse processo. Então, esse debate político é fundamental. E ele está presente nesse final de ano e ele vai se desenrolar ao longo do ano que vem. Em 2018, vamos ter eleições presidenciais, onde vai ser importante o PSOL ter uma posição política firme nesse processo, se apresentar como um partido que quer ser parte dessa renovação da esquerda socialista e que se postular como a liderança desse processo. Sabendo dialogar e sabendo da necessidade de composições que vão ser necessárias para enfrentar a dificuldade política eleitoral que vai se apresentar para nós com a reforma política que está em discussão na Câmara. Porque eles não se satisfizeram só com a Lei Cunha, vocês sabem, eles querem mais. Eles querem manter a Lei Cunha e querem instituir a cláusula de barreira, que vai fazer com que partidos que não atingirem 2% dos votos para deputado federal em pelo menos 14 estados não tenham mais acesso ao fundo partidário, à televisão e ao funcionamento de bancada no Congresso Nacional. Isso é gravíssimo, que vai dificultar ainda mais as possibilidades eleitorais do PSOL. Tá? Então nós vamos ter que discutir com muita seriedade os movimentos políticos que nós vamos ter que fazer para enfrentar essa diversidade, ao mesmo tempo que construímos um programa de transição mínimo para o Brasil para enfrentar essa contraofensiva da direita que vem se fortalecendo por causa desses erros terríveis que foram cometidos pelo PT, por causa desse afastamento terrível dessa vanguarda influenciada pelo PT, que não é vanguarda, acaba sendo a retaguarda, a vanguarda do atraso, que não compreende a importância de se utilizar a luta contra a corrupção também como uma luta anticapitalista. Porque o enfrentamento da corrupção pode ser sim uma luta anticapitalista, porque a gente sabe que a corrupção é intrínseca ao sistema. Mas o povo só vai compreender isso se forem os socialistas, se for a esquerda consequente que estiver na linha de frente da luta contra a corrupção, unindo essa luta contra a corrupção com a luta contra o ajuste, com a luta contra as reformas, com a luta contra os cortes dos gastos públicos. Então é um grande desafio que nós temos pela frente. Não é fácil o caminho, mas há espaço político sim. É como, um pouco
como a queda do Muro de Berlim, como o fim da União Soviética. Né? Os mais jovens aqui não se lembram desse momento, mas foi um momento difícil e, ao mesmo tempo, de oportunidades. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que caíram um modelo político da União Soviética, restando só Cuba, e depois o Roberto vai falar de Cuba, que ele esteve lá, conhecendo de perto, inclusive dialogando com lideranças políticas do PC cubano, vocês vão... nós vimos que a queda do Muro de Berlim acabou com aquele modelo. E, portanto, deixou o capitalismo com mais força, porque se tentou se projetar como a única alternativa. Mas, ao mesmo tempo, acabou com um modelo que já não servia mais. Com um modelo que não era o modelo necessário para poder ganhar corações e mentes e fazer as lutas sociais chegarem a uma possibilidade concreta de um governo de transição para o socialismo. E agora, com a debacle do PT, nós vivemos esse dilema também. Ao mesmo tempo que a esquerda toda está afetada, e nós sentimos aqui, inclusive na eleição municipal, esse baque que é a desmoralização que o PT promoveu, ao mesmo tempo se abre a possibilidade de construção do novo. E o novo não se constrói de uma hora para outra. Os movimentos de Wall Street, Occupy Wall Street, as lutas desde a Primavera Árabe, né, com todos os movimentos que tiveram desde 2011 pelo mundo inteiro, foram movimentos de negação, que ainda não tinham o novo para apresentar. E nesse sentido, em muitos casos, acabaram sendo derrotados, acabaram dando origem a governos que também não serviam os interesses do povo, mas é nesse processo de luta, nesse devir do mundo real, é que o novo vai sendo gestado. Tá? E nós estamos tendo esse processo aqui no Brasil de gestação do novo, onde o PSOL é uma parte importante desse processo. Por isso, nós, no mês, temos que fazer uma luta política dentro do PSOL, para que o PSOL esteja bem localizado nessa disputa política, nessa necessidade de enterrar a velha esquerda, de enterrar o lulismo e a sua conciliação de classes e de tirar as lições desse processo. As lições de que é necessário ter lado, de que é necessário mobilizar a classe trabalhadora, de que é necessário mobilizar a juventude e de que é necessário também colocar em evidência as lutas, que são as lutas das mulheres, as lutas LGBTs, as lutas contra o racismo, fazer com que essas lutas estejam casadas com a luta anticapitalista, com a luta aos enfrentamentos, aos ataques contra o nosso povo, porque são também lutas fundamentais que a esquerda precisa estar presente, e nós estamos vendo que nesse quesito tem sido muito importante a presença do PSOL, o fortalecimento do PSOL, e as eleições municipais mostraram com várias vereadoras feministas. Na semana que vem nós vamos ter em São Paulo o lançamento da bancada feminista do PSOL, e vamos encabeçar essa luta pelos direitos das mulheres, contra a violência, contra a opressão, pelos direitos LGBTs, e fazendo com que essas lutas sejam parte dessa luta mais geral de enfrentamento aos ataques do povo, e nesse processo construindo esse programa que nós precisamos apresentar para discussão com todos os setores aí da esquerda. Estão falando em prévias para escolher presidente, candidato a presidente da esquerda. A questão não era o nome, a questão é o programa. Nós precisamos discutir um programa para unir a esquerda. É necessário unir o que ainda há de esquerda, mas quem é de esquerda vai se materializar em um programa concreto. Um programa que comece pela luta contra o ajuste, pela luta contra as reformas do Temer, um programa que passe pelas lutas dos direitos das minorias e das maiorias, como são as mulheres, um programa que passe pelo enfrentamento aos interesses do imperialismo com um fascista mora agora lá dos Estados Unidos, o Trump comandando o mundo segundo os interesses do grande capital, e a luta pela justiça social, a luta pela igualdade, a luta pela soberania popular, a luta por uma democracia real. Então nós temos que discutir, né, esse programa de transição que é necessário para enfrentar e nos unirmos, sim,
contra a direita, contra a extrema-direita, para resistir a esses ataques que estão vindo pela frente. E o nosso papel enquanto mesa é fundamental na construção e no fortalecimento do PSOL. Porque o PSOL é um grande instrumento que nós construímos. Nós temos muito orgulho de ter fundado o PSOL, de ter sido a corrente que se empenhou para que o PSOL existisse lá atrás, quando não tinha nem mensalão ainda. Quando o Lula começou os seus ataques contra o funcionalismo público através da reforma da Previdência e que nós impulsionamos a criação do PSOL, com o Robana, eu, lá em Brasília, fazendo a discussão com o Babá, com a Luiz Helena, com o João Fontes, convencendo eles a irem à frente naquele enfrentamento. E depois com outros grupos que se somaram nessa luta e que agora nós temos esse instrumento que é o PSOL. Mas ele precisa ser efetivo nessa construção política, nesse processo de renovação da esquerda, e o nosso papel é importante nesse processo. Não tenho a menor dúvida que o PSOL aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, com a esquerda carioca que passou por esse processo tão rico que foi o segundo turno no Rio de Janeiro, onde figuras importantes, né, que estão apoiando o PSOL, estão lá no Rio de Janeiro, e outras tantas. Eu tenho orgulho de dizer para vocês que me correspondi agora com o Padilha, o diretor de cinema, onde ele me disse que simpatiza muito com as nossas posições, as minhas, e eu sou o MES. Ele não sabe o que é o MES, mas ele diz: simpatizo muito com as tuas posições e espero que o nosso amigo do Rio de Janeiro, se referindo ao Freixo, perceba como é importante essa luta contra a corrupção e que a Lava Jato não é uma operação da direita para acabar com o PT. Isso diz o Padilha. Então tem setores aí como o Pablo Hortelado, que é outro acadêmico que dialoga com os setores petistas também, que fez um artigo que eu publiquei hoje no meu Facebook, que vai na veia também nessa discussão. Então tem gente boa que está vendo a importância, né, de se fazer esse debate e de se postular uma nova esquerda com capacidade de diálogo com o povo, de luta e de enfrentamento contra os ataques. Vamos lá, um bom debate a todos.